Bom, mas eu vou falar de saúde sim. Vocês sabiam que um estudo americano comprovou que pacientes com coronavírus tiveram AVCs, acidente vascular cerebral, mais graves? O coronavírus aumentou, gente, em até 7 vezes o risco de um AVC em pessoas com menos de 50 anos. Eu vou conversar via Skype com o neurologista Dr. Júlio Pereira, que é médico dos hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, doutor Júlio. Esse é do time Santa Receita também. Tudo bem, Claudete? Boa tarde. Tudo bom? Como estão as coisas aí, doutor? Tudo novo, né? Tudo mudando, mas acho que as coisas estão voltando à normalidade, né? Diferente, mas já estão voltando. O importante é ir embora mesmo, não é? Ir diminuindo bem os casos e vai ter um novo mundo, com certeza a gente já está aprendendo a viver diferente. Bom, doutor, eu queria saber sobre esse estudo primeiro, né, que relaciona, então, o coronavírus com AVC e de uma forma mais severa até em pessoas com menos de 50 anos. Sabe-se por quê? Isso é uma verdade, Claudete. O coronavírus é tudo muito novo, né? De novembro, dezembro para cá que a gente aprendeu tudo e a gente está percebendo como ele lida. Então, ele tem uma alteração muito forte nas células das hemácias. Então, ele é procoagulante. Então, um dos fatores de risco mais comum que a gente tem notado é que predispõe a pessoa a ter a trombose. Isso pode acontecer no pulmão, pode ser na perna e também pode ser no cérebro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele altera o vaso. Então, dá um quadro como se um quadro vascular. Isso acontece também, que a gente sabe, no pulmão e tem percebido também acontecer no cérebro, né? E o terceiro aspecto, que é um dos mais curiosos que a gente tem notado, é que o vírus afeta diretamente o cérebro. Por isso que o sintoma mais comum, que a gente até já falou da outra vez, é a questão do olfato. Do ponto de vista neurológico, muito paciente queixa de perder completamente o olfato. Então, a gente sabe que o vírus ele tem um tropismo pela célula do pulmão, que é o clássico, mas também pelas células do sistema nervoso central, principalmente o olfato. Então, a teoria, o que está se analisando é que, possivelmente, o vírus tem essa infiltração pelo olfato, então pode atingir, sim, o sistema nervoso central, e, associado a isso, ele pode atingir também de outras formas, e principalmente o vaso. E isso que você falou é uma das coisas que foi muito chocante, e foi uma coisa que, realmente, por que alguns pacientes jovens, mas geralmente são pessoas já com quadro grave de coronavírus. Então, aqueles que vão para a UTI, aqueles que têm outras manifestações pulmonares e também tem um quadro do cérebro. Mas tem pessoas que abrem um quadro especificamente, que é esse relato que você colocou de alguns casos com AVC. É triste, né? Porque se por um lado nós temos as pessoas com mais de 60 com risco, agora também com quadros severos de coronavírus, aí mais atingidos pelo AVC. O que mais se sabe a respeito do coronavírus e o nosso cérebro, os impactos, né, que ele provoca no cérebro? O senhor estava comentando, você, né, doutor, estava comentando sobre o olfato. O que mais se descobriu até agora? Isso. Além disso, tem relatos de encefalite. O que é encefalite? O vírus, provavelmente, ele entra por essa parte e pode atingir o cérebro, dando inflamação. A meningite, que a gente até falou no seu programa, pode dar também uma meningoencefalite, então inflama tanto a meninge como o cérebro. Segundo aspecto, que ele pode dar também um AVC hemorrágico, que muito por causa desses pequenos trombos que se formam dele, isso aumenta a pressão e pode dar um sangramento também. E tem alguns relatos de doença, como o Guillain-Barré. Ou seja, Claudete, realmente é um vírus muito diferente do que a gente vê até agora, apesar de já outros vírus darem também esse tipo de manifestação. Agora, doutor Júlio, é possível que uma pessoa não tenha sentido ainda nenhum sintoma do coronavírus e tenha um AVC provocado pela Covid-19? Pode acontecer, Claudete. Só para você ter ideia, eu trabalho em grandes hospitais em São Paulo e a discussão muito forte que tem acontecido, principalmente entre os clínicos neurologistas, e nos Estados Unidos também mudou o protocolo. Então, hoje, um paciente chega com AVC nos Estados Unidos, a Sociedade Americana já recomenda que você veja se ele tem coronavírus ou não, e, inclusive, alguns recomendam que você faça uma imagem do pulmão, porque muitos pacientes já têm o coronavírus, têm a manifestação do pulmão, ele chega com AVC que chama muita atenção de todo mundo, e quando você vai ver, esse paciente teve um AVC e pode estar relacionado também com um coronavírus. Então, a realidade que mudou. Chegou hoje com AVC, na maioria dos grandes hospitais, sem dúvida nenhuma, vão fazer essa dosagem, muitas vezes do coronavírus e também até avaliação pulmonar.
Eu fico muito orgulhosa dessa parte médica do nosso programa, porque toda informação é bem-vinda, né? E uma informação médica, aliás, nunca vimos tantos médicos, né? Não só infectologistas, mas muito médico dando entrevista na televisão, mas a gente sempre teve isso em todos os programas. E já salvamos vida de pessoas que sentiram os sintomas de um infarto, correram para o hospital e notaram isso a partir de uma informação do nosso programa. Então, eu queria aproveitar para perguntar, normalmente, quais são os sintomas de um AVC? Como em casa ou em algum lugar eu sei ou a pessoa desconfia que está tendo um AVC? Isso. O aspecto mais comum que a gente até orienta as pessoas é a alteração do riso. Então, se você sorrir, a pessoa tem uma anormalidade, uma assimetria, é um critério. Uma alteração de força muscular, a pessoa perde uma força de um lado do braço do outro. A linguagem também, então você pede para a pessoa repetir, se você tem algum parente em casa e começa a manifestar os sintomas, você pede para ele falar também. E muitas outras alterações focais. Isso, Claudete, é muito importante porque a gente está vivendo uma pandemia, está todo mundo correndo de médico e de hospital. Eu até brinco no meu prédio, quando eu entro no elevador, corre todo mundo, ninguém quer médico por perto, né? Porque está tão preocupado com a doença. Mas, por outro lado, se você tem um sintoma desse, você tem que ir no hospital. Porque o coronavírus é arriscado pegar, a gente sabe disso. Os hospitais já têm fluxos muito mais seguros. E o que aconteceu em Nova York está começando a acontecer no Brasil também. Aumento muito grande de incidência de pessoas morrendo em casa com outras doenças porque não procura serviço de saúde. Então, o medo de pegar a Covid num hospital acaba não indo e deixa de ser atendido. No caso do AVC, um atendimento breve melhora o quadro? Pode provocar menos sequelas? Muito. O AVC antigamente, Claudete, era visto como doença crônica. Teve AVC, não tem jeito, tem que reabilitar. Desde a década de 90, no finalzinho, tem remédio trombolítico que você consegue dissolver o coágulo e salvar o cérebro. Então tem uma frase em neurologia, os neurologistas gostam muito, que fala: o tempo é cérebro. Serve para a gente também para neurocirurgia. Da mesma forma que o coração, todo mundo sabe, sentiu a dor no peito, tem que ir, porque pode fazer o stent, fazer angioplastia, usar o remédio. O cérebro tem a mesma coisa, tem procedimento endovascular que tira o coágulo, tem remédio que dissolve o coágulo, e o fator mais importante, Claudete, para dizer se vai ou não para o tratamento é o tempo entre o início do sintoma até chegar ao hospital. Então, o coronavírus dá o AVC, tem esse risco, é algo que a gente tem percebido, já é um fato, os trabalhos têm mostrado isso. O AVC é o que mais mata no Brasil. Então, assim, teve o sintoma, teve alteração, não é para ter dúvida. Eu estou respondendo o WhatsApp de paciente de tudo, que eu caí, levo no hospital, tem que ir, né? Se você tem alguma manifestação, tem que ir. Na manifestação de um AVC, é possível acontecer um desmaio, uma queda de pressão, alguma outra coisa? E como socorrer de imediato? É lógico, tem que ir para o hospital, mas de imediato, que socorro se dá a uma pessoa que está tendo um AVC? Perfeito. O AVC hemorrágico, que é o neurocirurgião mais lido, que a gente já falou muito de aneurisma, a pessoa vai no pronto-socorro, porque a dor de cabeça explosiva, ela fica inconsciente e cai. O AVC isquêmico, ela, na verdade, perde uma força, então ela não sente dor. Então, às vezes, o familiar fala: por que meu braço não está mexendo direito? Por que minha fala está estranha? Então, como a pessoa não está com dor, não tem outro sintoma, ela, às vezes, enrola, que eu digo, né, para ir no médico. Então, qualquer uma dessas alterações tem que ir, com certeza, Claudete. Maioria não desmaia do AVC isquêmico. E para a gente finalizar, esquecendo um pouquinho o Covid, né? Porque a gente sabe como prevenir, o que pode fazer para tentar se livrar dele. Mas, independente disso, dá para prevenir um AVC? Dá sim. Os mesmos fatores de risco, eu até brinco com você, né? Que todo médico fala a mesma coisa, né? Controle da pressão arterial, controle da alimentação. Esse cenário de coronavírus, as pessoas não estão tomando remédio direito, não estão trocando remédio, não estão controlando a pressão e só estão concentrados no coronavírus. É importante a gente orientar, mas é importante entender que o ser humano continua o mesmo. O que mais mata no Brasil continua as mesmas coisas. Então, a parte da oncologia, os pacientes têm que começar a voltar. A parte da medicação, do controle da pressão, porque se Deus quiser, né, Cláudia, a gente está vendo que o Brasil vai sair dessa, nossa vida vai voltar e a gente não pode perder pessoas por outras doenças também. Tá certo. Eu queria agradecer muito sua participação no programa mais uma vez. Via Skype, logo a gente se encontra pessoalmente, se Deus quiser e há de querer. Eu conversei com o neurologista, Dr. Júlio Pereira. Obrigada, viu, Dr. Júlio? Obrigado.
Ele é médico dos hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, tem consultório aqui em São Paulo, capital. Aí está o telefone no vídeo, deixa eu ver se eu consigo ler, 11 99503 8338, é isso? 8838. Tá, 8838, tá certinho, mas você em casa aí, com certeza tá vendo direitinho. Um beijo, muito obrigada, doutora. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Tá bom?